Olá você, olá a todos, sejam muito bem-vindos, seja na página Márcio Enfermeiro no Facebook ou no YouTube, Gente Comum. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois temas que têm tido bastante repercussão nas últimas semanas, em decorrência da proximidade do pleito eleitoral, da realização do segundo turno, agora domingo, dia 30 de outubro. Eu sinceramente não sei qual o meio de comunicação que você utiliza para se informar. Talvez se você só se utilize das mídias tradicionais, você não deve ter visto o destaque, não deve ter visto nenhum destaque sobre dois temas: a censura e a fraude eleitoral que ocorreu nestas eleições. Caso você não saiba, às vezes as pessoas mais comuns, mais simples não sabem, censura é aquilo que o nosso pai e a nossa mãe sempre fizeram conosco quando éramos crianças. Olha, isso aqui você não pode falar, isso aqui você não vai fazer, isso aqui você não pode falar, não pode falar. E isso é censura. Mas a nossa Constituição, principalmente seu artigo 5º, no inciso 4º, ele diz que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado apenas o anonimato. Ou seja, você pode falar o que você quiser, mas você não pode falar escondido. Você tem que mostrar que é você que está falando aquilo. E aí nós temos o inciso 5º da Constituição, que diz ser assegurado o desagravo, mesmo que importe isso em indenização material ou moral. O que significa isso? Que você pode dizer aquilo que você quiser. Só que se você ofender alguém, se você cometer algum crime, por exemplo, imputar um crime a alguém, você pode ser responsabilizado tanto civil quanto penalmente, responder a um processo civil de indenização por dano material ou moral, ou penalmente pelo crime de calúnia, injúria e difamação. A nossa Constituição ela não admite qualquer tipo de censura. No entanto, o Judiciário brasileiro, especialmente o TSE e o STF, vem censurando inclusive as empresas de mídia. Por exemplo, a Rede Jovem Pan, uma rede com mais de 80 anos de tradição na comunicação no Brasil, recebeu uma censura direta e prévia. A censura prévia significa: olha, estou te proibindo de você dizer tal coisa, onde os comentaristas da emissora foram proibidos de usar algumas palavras. Por exemplo, eles foram proibidos de dizer que Lula foi condenado, como ele foi condenado em 3 instâncias. Eles foram proibidos de chamar o Lula de ladrão, mas o Lula é ladrão porque foi condenado por desvio de dinheiro público em 3 instâncias. Eles foram proibidos de fazer referência aos amigos de Lula, Maduro, Ortega, presidente da Argentina, Cuba, esse pessoal. Eles foram proibidos de falar da relação que ele tem com esse pessoal. Eles foram proibidos de dizer que o Lula não foi considerado inocente pela justiça brasileira, sendo que o próprio STF não teve coragem de dizer que Lula era inocente. Eles anularam os processos, porque eles disseram: olha, o julgamento foi lá em Curitiba, mas eles deveriam ter sido em Brasília. Quando, pelo nosso próprio Código de Processo Penal, o juiz que primeiro conhece de um caso, ele se torna prevento, e todas as ações ligadas àquele caso vêm para ele julgar. Então isso é censura prévia, pessoal. E o mais impressionante que existe é você ver jornalistas aplaudindo a censura a um meio de comunicação. Só isso já demonstra que não há paridade de armas no pleito eleitoral. Mas a coisa é ainda mais grave. Esta semana, na terça-feira, os ministros Fábio Faria e Fábio Weingarten trouxeram a notícia, marcaram uma coletiva de imprensa, trouxeram a notícia de que a propaganda eleitoral obrigatória do Bolsonaro não foi exibida da maneira que deveria ser. Eles levaram a petição informando o STF, o TSE, perdão, e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse que era obrigado a apurar. Disse: não, traz as provas para mim em 24 horas, porque eu não acredito no que vocês estão falando. Pois bem, eles apresentaram as provas dentro do prazo determinado pelo ministro e ficou comprovado que a maioria das rádios, principalmente Norte e Nordeste, mas também tem no Centro-Oeste, não veicularam a campanha de Bolsonaro nos horários que é determinado pela lei. Isso causa uma disparidade de armas imensa. A mensagem do presidente não chegou às pessoas. Enquanto isso, a mensagem do PT chegou inúmeras vezes e sempre com mentiras. Por exemplo, uma das propagandas veiculadas nas rádios, diferente do que é veiculado na televisão, dizia que Bolsonaro iria acabar com o 13º salário
e aparentemente com as férias das pessoas. Olha, uma pessoa que se informa por outros canais de mídia, logicamente uma pessoa que tem um pouco mais de instrução, ele sabe que é impossível mexer nesses direitos, porque esses direitos estão contemplados na Constituição Federal. Mas aquele senhor, aquela senhora que mora no interior, que não tem acesso à mídia, que não tem acesso ao estudo, se você diz isso para ele, ele acredita e ele fala, não, eu não posso votar para esse cara, porque o 13º, as minhas férias, como é que eu vou viver sem isso? Mas para isso o TSE não toma providência. Mas o caso é mais grave, pessoal. Segundo o levantamento feito por empresas de auditoria contratadas pela campanha do presidente Bolsonaro, mostraram que cerca de 150 mil inserções só neste segundo turno, só pelo período que eles conseguiram apurar, cerca de 150 mil inserções, cada inserção tem 30 segundos, deixaram de ser veiculadas do presidente Bolsonaro. Enquanto que a campanha de Lula, já que o horário do presidente não estava sendo respeitado, foi ampliada. Então só a mensagem deles chegaram. E com essas inverdades que eu estou dizendo a você, que tem impacto direto no voto do eleitor, 150 mil inserções de 30 segundos são pelo menos 75 mil minutos que deixaram de ser exibidos. Veja a diferença que isso pode causar na corrida eleitoral. Ou seja, o PT já está roubando até o horário eleitoral do presidente Bolsonaro. Mas, Márcio, será que isso é verdade? Será que realmente deixou essas inserções, a propaganda deixou de ser vinculada? Bom, boa parte dessas denúncias não tem como não ser verdade. Afinal, um diretor de uma rádio, diretor da Rádio Conquista da Bahia, foi a público, foi a Polícia Federal lá no estado dizer, olha, nós deixamos realmente de veicular a propaganda do presidente porque tinha um problema em baixar a mídia aqui e a gente pediu para o TSE a solução e eles não nos responderam. E também o PT mandou aqui para nós um direito de resposta que estava suspenso pelo TSE, mas eles mandaram um e-mail, depois mandaram outro confirmando que era para fazer o direito de resposta. E como nós não recebemos do TSE a propaganda eleitoral, nós entendemos então que realmente era para tirar a propaganda do presidente Bolsonaro e colocar a do candidato Lula. A própria campanha do Lula, a campanha do PT fez isso diretamente, mandando e-mail diretamente para a rádio pedindo para colocar a propaganda que eles queriam e tirar do presidente fora. E eles fizeram isso, ele assume que fez isso, mas diz que foi um erro, que o PT induziu eles a erro. Então, no mínimo essa já está comprovada. E é uma rádio piloto. A rádio piloto é aquela rádio que recebe o sinal e distribui para as outras rádios o sinal, aquilo que é para ser veiculado naquele horário. Mas não é só isso. O servidor público Alexandre Machado, que era responsável justamente por essa área que recebia os materiais de campanha das duas campanhas, e colocava em um depositório, colocava em um site lá do TSE, onde as rádios deveriam se conectar e baixar os programas para poder veicular a propaganda eleitoral, poucos minutos depois de encaminhar um e-mail para sua chefe dizendo, olha, estamos tendo problema aqui na veiculação da campanha eleitoral do presidente, ele foi demitido. Ele foi escoltado para fora do TSE por seguranças, não podendo sequer ir na sua sala buscar o seu material pessoal. Olha, qual o motivo de demitir um funcionário que fez uma denúncia grave, comunicou ao seu superior uma denúncia grave de que as rádios não estavam veiculando material de campanha como deveria, como estava prescrito na lei, e aí o TSE, em vez de apurar e falar, funcionário, vem aqui, vamos ver o que está acontecendo, não, escolta esse cara para fora, tira esse cara daqui, ele está exonerado de imediato. Como não acreditar na fraude? Como acreditar nesse TSE que sequer deveria existir? Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu acho que tem que extinguir a justiça eleitoral. Nós não precisamos desse paquiderme, desse elefante que só consome dinheiro e sequer consegue prestar um serviço de qualidade para a população a cada 2 anos. Mas, Márcio, diante de tudo isso, o que pode ser feito? Bom, a primeira coisa é que a eleição não deveria ocorrer
no dia 30. O segundo turno não deveria ocorrer para que você tivesse tempo de veicular a propaganda eleitoral do candidato Bolsonaro, que deixou de ir ao ar durante esse período. Que dá aí cerca de, pelas cálculos que o pessoal fez, cerca de 24 dias, mais de 20 dias, com 24 horas por dia de propaganda eleitoral se ela fosse veiculada num único ambiente. Então a eleição do segundo turno não deveria ocorrer no dia 30 de outubro, se nós fôssemos um país sério, se houvesse justiça séria nesse país. Porque a paridade de armas num pleito eleitoral não pode ser de maneira alguma subtraída, sob pena de desequilibrar o pleito e favorecer um candidato. Mas aparentemente é isso que quer a nossa justiça, é isso que quer o TSE, é isso que quer o STF. Basta ver as medidas que eles vêm tomando até agora. Mas vamos dizer que esse cancelamento, esse adiamento do segundo turno não ocorra. O que poderia acontecer depois? Bom, se for comprovado que este erro é do TSE, todos eles deveriam ser presos. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes deveria ser conduzido ao cárcere, coisa que ele adora fazer com pessoas inocentes. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Então o que pode ser feito seria considerar abuso do poder político e abuso do poder econômico da campanha do PT, e aí a chapa do PT, Lula-Alckmin, deveria ser cassada. E mesmo que ele viesse a vencer as eleições, ele não tomaria posse. Mas isso nós sabemos também que não vai acontecer, porque nós não temos uma justiça imparcial. Mas, Márcio, diante de tudo isso, então o que resta para nós? Bom, resta para nós uma esperança. Se eles estão tão preocupados em roubar o horário eleitoral, em fraudar o processo eleitoral, significa que a atuação do Exército, a atuação das Forças Armadas junto ao TSE resultou que eles não conseguiram ou não conseguiram de forma tão eficaz fraudar o pleito eleitoral por meio de inserção de algum software malicioso nas urnas eletrônicas. Então a solução para nós, caso essa eleição não seja adiada, é irmos em peso para as urnas e votarmos e convencermos as pessoas em votar no presidente Bolsonaro, votar no 22, votar no Tarcísio no estado de São Paulo, até domingo, antes da pessoa sair para votar. Porque se eles estão tão desesperados para roubar, inclusive no horário eleitoral, pode ser que não tenham conseguido realizar a fraude de uma outra forma. E aí nós não podemos confiar, por isso nós temos que ir às urnas. Eu sei que tem um feriado chegando aí, mas não podemos viajar, temos que ficar nas nossas cidades para irmos votar e convencer o máximo de pessoas a irem votar e votarem no 22, votarem no 10, para que nós possamos salvar o país deste povo que não tem qualquer escrúpulo e faz até o diabo para vencer uma eleição. Faz pacto até com o diabo, segundo a ex-presidente Dilma Rousseff, para vencer uma eleição. Mas, Márcio, nós fizemos tudo isso e mesmo assim não deu. Bom, nós temos aí as Forças Armadas que estão participando do pleito eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, para quem não acompanhou, às vezes não apareceu na mídia, ele mandou uma ordem para as Forças Armadas que eles apresentassem um relatório do acompanhamento das eleições no primeiro turno, e dando aí, se eu não me engano, 48 horas, as Forças Armadas disseram para ele assim: ó, ministro, ó, banana para você, nós não vamos te responder nada, nós vamos responder isso aqui depois do segundo turno e quando a gente quiser. E aí o Xandão teve que ficar quietinho, passou essa vergonha, porque ele achou que ele ia mandar nas Forças Armadas e lá ele não manda. Lá eles obedecem, lógico, à Constituição, mas ordem ilegal, militar não é obrigado a cumprir, a ordem dele era ilegal. Então, pessoal, esse é um panorama do que vem acontecendo nas últimas semanas, a censura imposta pelo Judiciário, que é quem deveria coibir a censura aos meios de comunicação. Se está nos meios de comunicação, imagina o que vai acontecer você aí no seu Facebook daqui a algum tempo, caso essa quadrilha volte ao poder. E também a questão da fraude eleitoral consumada, comprovada na questão da distribuição da propaganda gratuita, com a conivência do TST. Se não houve conivência, houve no mínimo
descaso ou incompetência, mas que houve o fato, houve, como eu disse aqui, o diretor da Rádio Conquista da Bahia, que é quem distribui para inúmeras outras rádios a propaganda eleitoral, foi na polícia e prestou um depoimento dizendo que a própria campanha do ex-presidiário Lula, do descondenado Lula, enviou diversos e-mails exigindo que eles colocassem uma propaganda. Também tem o depoimento do funcionário Alexandre Machado, que era quem cuidava desta área, no TSE, dizendo que após informar os seus superiores dos erros que estavam acontecendo na distribuição do material de campanha, ele foi exonerado imediatamente, escoltado por segurança para fora do tribunal. Isso não é coincidência. Então a fraude no processo eleitoral já houve, mas nos dá esperança de que se resolverem fazer fraude desse jeito, talvez não tenham conseguido fazer do jeito que eles pretendiam no próprio software da urna, por conta da fiscalização das Forças Armadas. O que nos dá esperança e que nos faz crer que possamos ir à urna no domingo e salvar o Brasil do futuro terrível que vai se abater caso essa quadrilha volte a governar o nosso país. E tem mais, pessoal. Agora eles vão fazer auditoria também lá no primeiro turno. Se essas falhas ocorreram também no primeiro turno, deveria ser anulada a eleição inteira, desde o primeiro turno. E se fazer de novo o primeiro e segundo turno, tudo novamente, com todos os candidatos novamente. Mas nós sabemos que o TSE e o STF, que tem um lado nesta eleição, jamais vai cumprir aquilo que determina a lei, jamais vai cumprir aquilo que determina a Constituição. Se você se informa só pelas mídias tradicionais, procure se informar por outros meios de comunicação. Eu sugiro para você entrar no YouTube, procurar lá Rádio Jovem Pan, a única emissora de televisão realmente imparcial. Lá você ouve os dois lados, o lado de esquerda, o lado da direita, e forma melhor a sua opinião. E somente nesses meios de comunicação, como Pingos nos Is, um programa também da Jovem Pan que eu sugiro que você assista, é que você vai ter notícia de tudo isso que eu estou falando, que certamente nas mídias tradicionais, nas redes de televisão tradicionais, você não vai encontrar. Se informe, repasse as informações que você encontrou, combata as fake news produzidas pela esquerda e por todos aqueles que querem o mal do Brasil. Neste domingo não faça outra coisa antes de cumprir o seu papel de salvar o país, votando nas urnas, votando 22 você que é de todo o Brasil, votando 10 você que é do estado de São Paulo. Eu sou Márcio Enfermeiro, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.